Bom dia, na paz do Senhor, abençoada sexta-feira a todos e todas que me ouvem. Hoje nós vamos realizar a nossa leitura bíblica, que se encontra na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que nos diz assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. E a pergunta que não quer calar para amanhã de hoje é a seguinte: como assim? Somos derrubados, porém não destruídos. E a resposta é bíblica também. Nós temos em Jesus a resiliência. Nós aprendemos com Jesus a sermos resilientes. Nós temos vários relatos bíblicos de personagens bíblicos que foram resilientes, que desenvolveram essa habilidade e que venceram as dificuldades que chegaram em suas vidas. E o que é essa resiliência, né? Os estudos nos demonstram que resiliência é essa capacidade que as pessoas têm de enfrentar os desafios e enfrentar tudo isso com confiança, com determinação, a capacidade de ultrapassar os obstáculos e superar erros, situações adversas, momentos ruins que chegam nas suas vidas e que elas não provocaram. A Bíblia relata para nós alguns exemplos de pessoas que foram resilientes diante das circunstâncias que viveram. E nós vamos hoje, nessa manhã, refletir sobre 3 delas. A primeira é José. José, que lá no livro de Gênesis é descrito como o filho amado do seu pai. Contudo, esse mesmo filho amado do pai é odiado, ele é desprezado, ele é ameaçado de morte e vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. José chegou a ficar 2 anos preso e ele saiu da prisão para ser o governador do Egito. José aprendeu a ser resiliente. José desenvolveu a habilidade de ser resiliente, porque mesmo na sua servidão, ele conseguiu transformar todas as suas experiências, todas as suas situações ruins, adversas, negativos, em algo bom, por mais difíceis que fossem. Os relatos bíblicos nos falam que a vida de José foi marcada por inúmeras adversidades, desde a inveja dos irmãos até o período de escravidão e da prisão injusta que ele vivenciou. No entanto, José nunca perdeu a fé em Deus e a sua confiança em Jesus. José foi resiliente. Outro exemplo bíblico que nós temos de resiliência, e eu não posso não comentar, é a vida de uma mulher, a vida de Ruth. Ruth, que era uma jovem moabita, que se casa com Malom e mais tarde perde seu sogro Elimeleque, seu cunhado Quilion e perde seu esposo. Ruth mora por 10 anos num país estrangeiro e depois retorna para Belém com sua sogra Noemi. A Bíblia nos relata que elas passam fome, mas contudo em nenhum momento Ruth abandona Noemi. Pelo contrário, ela persevera, ela vive com a sua sogra, ela desenvolve a resiliência e ela vive da caridade, recolhendo sobras de trigo no campo de Boaz, que mais tarde passa a ser o seu remidor. O outro exemplo bíblico de resiliência, e esse é um exemplo muito clássico que todos os mundos conhecem, né? Todas as pessoas que têm conhecimento do Evangelho já ouviram falar de Jó. Jó, que num só dia perde todos os seus bens, perde todos os seus filhos, todos os seus servos. Jó, que é cometido de uma lepra, que aprende a ser resiliente, desenvolve a resiliência e ele enfrenta dificuldades na alma, tem dificuldade para se alimentar,
tem dificuldade com o silêncio dos seus amigos e depois com a crítica dos seus amigos. Ele tem dificuldades até mesmo de respirar, conforme o livro de Jó, capítulo 9 e 18 nos relata. Jó também tem dificuldade de tomar banho, mas Jó em nenhum momento perde a fé. Pelo contrário, Jó se mantém firme. Ele tem fé, ele tem esperança, ele tem confiança em Jesus e no Deus que ele serve. E lá no final do livro de Jó, capítulo 42 em diante, nos fala sobre a virada de cativeiro na vida de Jó. Jó foi resiliente e ele é uma das pessoas que a Bíblia nos relata que mais sofreu dores no contexto bíblico. E a história de Jó, ela nos convida nessa manhã, tanto a mim como a você, a refletir sobre algumas perguntas difíceis a respeito das causas do sofrimento, sobre a fragilidade da existência humana e sobre os motivos de crer em Deus mesmo quando a vida parece injusta. As lutas, as dores, as perdas não são capazes de nos destruir, porque Cristo é a nossa resiliência e a nossa suficiência. E nós temos de confiar em Deus para conseguirmos ser resilientes. Leia comigo. Nesse mesmo livro, em 2 Carta de Coríntios, capítulo 3, os versos 4 e 5, que nos diz assim: é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Cristo é o nosso modelo de resiliência e Ele é capaz de nos fazer de resistir tudo, porque Ele mesmo resistiu a todas essas coisas. Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16, que nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. A nossa reflexão para amanhã desse dia é sobre a importância de nós termos essa graça, para que num momento de adversidade, para num momento que tenhamos que desenvolver a resiliência, nós temos a confiança em Deus e a capacidade, a coragem de mantermos o nosso foco na cruz, de não nos desviarmos na verdade e prosseguirmos fazendo aquilo que é correto, aquilo que é reto, diante da presença do Senhor. Sejamos resilientes, tenhamos a confiança em Deus, tenhamos os nossos olhos voltados a todo tempo ao nosso amigo, que é justo, que é fiel, que é misericordioso e que nunca nos abandona. Ore comigo. Deus, Pai Santo, Senhor eterno e bendito, te damos graça, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos vivos. Te agradecemos pela salvação que chegou até as nossas vidas. Te pedimos que a tua graça, que a tua misericórdia se estenda em nossas vidas, que possamos, Senhor, a cada dia mais continuarmos com o alvo na cruz, com o alvo na salvação, que possamos, com fé, com coragem, com resiliência, suportar, ultrapassar as adversidades, as lutas, as perdas, as tristezas e que possamos, mesmo nos momentos difíceis, assim como José, assim como Ruth, assim como Jó, sermos exemplos da tua graça, da tua soberania na vida do ser humano. Obrigado, Jesus.